Fala gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Vilas e esse aqui é mais um vídeo do meu canal, né, onde eu tô documentando toda a minha jornada, minha criação do meu primeiro SaaS, criando conceitos básicos para a criação de uma startup de tecnologia e também contando um pouquinho da minha graduação em engenharia aeronáutica. No vídeo de hoje eu vou contar como eu conquistei meus 10 parceiros iniciais, né? Aqueles assinantes testes que vão ter acesso ao meu MVP, que eles vão me dar o feedback em primeira mão. E é isso, vou contar como que tudo isso aconteceu. Eu recebi alguns comentários nos últimos vídeos, né, de vlog, né, fazendo algumas perguntas que fazem sentido, né, eu explicar nesse vídeo. E eu acho que a primeira delas que mais marcou foi sobre chegar arrumado ou me investir melhor, enfim. Essa realmente faz sentido, né? Se você quer passar credibilidade na hora de vender alguma coisa, você tem que estar alinhado, né, com o seu serviço, com o seu produto. Outra coisa era sobre levar meu notebook para os lugares para vender, né? Por ser um notebook caro e tal, andar com ele na rua para ir vender meu software. É um ponto importante. E o último tópico importante é sobre eu ir de porta em porta mesmo, às vezes sem nem ter visto direito a barbearia, não ter conhecido. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiramente, quero falar como que eu fazia todos esses processos de prospecção, né, ativa, de ir atrás dos meus assinantes. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu fazia? Pra vocês entenderem, o meu SaaS, ele é de automatização de agendamentos e o nicho, né, que a gente quer atingir é barbearias e salões de beleza. Então, com base nisso, o que eu fiz? O MVP, ele foi projetado apenas para barbearias, e não barbearias em geral em si. Na verdade, eram apenas um barbeiro por barbearia, no total de 10 barbearias, ou seja, 10 barbeiros. Então, como que eu fazia essa prospecção? Eu abri o mapa do Google Maps, procurava barbearias perto de mim, né? Consegui fazer essa busca, procure barbearia nessa região. Você consegue achar, até porque se você procurar barbearia em Uberlândia, o mapa vai bugar de tanta barbearia que vai aparecer. Então ele dá a resposta por região. Então, depois de eu fazer essa pesquisa, eu via quais eram as barbearias perto de mim, né? Eu traçava uma rota que eu tinha que seguir. Então, pô, vou nessa barbearia aqui, depois eu subo, depois eu vou na outra, depois na outra, enfim. Basicamente isso, não fazia nenhuma pesquisa prévia e ia. Eu chegava lá, me apresentava, falava, pô, meu nome é Henrique Vila, eu sou estudante de engenharia aeronáutica e eu e meu sócio a gente tá desenvolvendo um software que a gente pretende ajudar muitos prestadores de serviço nessa parte de beleza. Basicamente isso, né? Lógico, de um jeito mais formal, mais certo, né? Mais objetivo. Depois disso, eu começava a fazer algumas perguntas, né, sobre a barbearia. Então, pô, como que vocês trabalham em questão dos agendamentos? Como que vocês fazem os agendamentos dos seus clientes? Daí tem duas opções. Ou a barbearia não trabalha com hora marcada ou não trabalha. E daí, no caso de trabalho com hora marcada. Pô, a gente trabalha com hora marcada e não utiliza nenhum software, não. A gente faz tudo na agenda na mão ou no WhatsApp. Esse é o perfil ideal, onde eu queria chegar. Porque ao longo das múltiplas vezes que eu fui vender, né, eu fui percebendo que tinha um padrão e percebendo que determinados tipos de perfis eu conseguia vender de um jeito muito mais fácil. Então, como eu falei, meu SaaS MVP dele era destinado a barbeiros, barbearias, enfim, um por barbearia. Então, qual que era o sentido disso? De eu poder testar em um número maior, assim, de lugares e ter um enfoque maior para cada profissional que eu estivesse disponibilizando no meu software. Então, foi basicamente isso. E meu SaaS em si, né? Ele não é para qualquer tipo de barbearia, ele não é para qualquer tipo de salão de beleza, ele é para um tipo específico. Porque o tipo de barbearia, né? Vamos falar da barbearia. Não pode ser nem tão pequena a ponto de ter um fluxo de clientes muito baixo e não ter demanda de agendamento, né? Tem fila de espera. E também não pode ser tão grande a ponto de precisar de muitas funcionalidades. Então, o diferencial do meu SaaS é isso, né? Ele focar na simplicidade, focar no essencial de automatização de agendamentos. Então, no meu software, né, no meu SaaS, ele não vai ter funcionalidades extras que acabam que sendo pouco utilizadas em outros softwares, né, que ficam inchadas de funcionalidades. Então, é basicamente isso. Depois que eu fazia algumas perguntas, né, que na maioria das vezes todo barbeiro tem alguns problemas, como, pô, já aconteceu de um cliente agendar um horário e não comparecer? Óbvio, né, sempre acontece. Já aconteceu de você estar cortando o cabelo, ter cliente esperando e cliente mandando mensagem? Pô, sempre aparece. Então, eu trazia alguns gatilhos, né? Porque às vezes o seu cliente ele não sabe que ele tem um problema, né? Você tem que educar ele. Pô, você tem um problema. E não só isso, você tem que
implicar. Então, pô, como você se sente quando você fica sobrecarregado com a sua rotina, porque tem que ficar respondendo cliente fora do horário comercial? Então, ele vai percebendo que ele tá com um problema e esse problema é urgente. Então, depois de eu fazer basicamente o spin selling, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas spin selling é trazer a situação, trazer o problema, trazer a implicação, eu gero a necessidade no meu cliente. Então, basicamente isso, né? Depois de eu fazer essas perguntas, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu tenho a solução para esses problemas, posso te apresentar a minha proposta? Sim, não, pode. O que eu fazia? Eu pegava meu notebook, né? Eu fiz uma apresentação em formato de slides para deixar mais visualmente mais entendível, né? E trazia coisas como desafios, benefícios, solução, impacto financeiro, como vai funcionar, basicamente isso. Depois eu fazia a pergunta, né? Pô, queria saber o que você achou dessa proposta, quero saber se você topa se tornar um dos 10 parceiros, daí eu trago a escassez, né? Porque realmente não é um software que a gente vai disponibilizar para todo mundo de início, né? A gente vai ter 10 parceiros, 10 assinantes. Então, basicamente isso, chegando aqui na autoescola. Na maioria das vezes, quando eu chegava até essa parte de mostrar já a proposta, dificilmente eu levava um não. Porque eu já cheguei àquela parte ali, já tá bem encaminhado, o cliente já entendeu que ele tem um problema, já entendeu que é urgente, já entendeu que precisa do meu software, gerei escassez no meu produto, né? Então, na maioria das vezes eu já fechava. Essa foi o que eu fiz. Tá? Eu tinha um objetivo, meu objetivo era conseguir 10 parceiros, consegui completar meu objetivo. Não vou falar que foi do jeito mais fácil, porque não foi, né? Faltou muito processo de vendas, faltou ter uma qualificação dos meus prospects, né? Dos meus leads de uma maneira mais eficiente, porque acabava que, como eu não qualificava, eu dava a mesma energia para todos os leads. E isso não pode acontecer, né? Porque tem lead que não vai se encaixar com o seu perfil, já vai ter uma propensão a não aderir ao seu software, né, por algumas razões que eu disse, ser muito grande ou ser muito pequeno, e eu dava a mesma energia para todos. Isso me desgastava muito, porque eu tomava muito não e ficava frustrado, né, porque ninguém quer tomar não assim, de bobeira. E é basicamente isso. Então, qual que foi o meu maior erro? Foi não ter feito uma qualificação maior. Foi isso que eu vou corrigir em agosto, né, quando eu voltar a vender. Então, isso já é um aviso. Se você quer continuar acompanhando essa minha jornada do meu SaaS, se inscreve aí no meu canal. Em agosto eu vou voltar com os vlogs de vendas. Então, ter uma qualificação melhor seria muito relevante para o meu SaaS. Outra coisa que eu acredito que falhou, eu levar meu notebook para as apresentações. Por quê? Porque é um notebook grande, é um notebook de engenharia, então é um notebook pesado, então isso me gastava fisicamente também. E além disso, pô, se eu sou assaltado, né, se eu sou roubado, se eu sou furtado, enfim, eu vou ter um prejuízo muito grande. Então, o que eu vou fazer nas próximas vezes? Levar a solução através do meu celular, né? Se o meu software ele é responsivo, se eu consigo trazer ele pro celular, eu vou mostrar ele pelo celular. Outra coisa que eu falei, eu me limitava muito à apresentação de slides. Então, uma coisa que eu vou trazer é não ficar limitado com isso. Eu nem vou levar slides. Vou apresentar tudo naturalmente, né? Sem precisar de uma imagem para ficar me conduzindo. Porque eu já tenho um domínio sobre a apresentação, já entendo tudo sobre o meu software, entendo sobre o problema que o meu cliente ele tá sofrendo. Então é basicamente isso. Eu vou melhorar a qualificação, vou classificar melhor os meus leads antes de chegar. Quando chegar, eu vou ter uma apresentação mais estratégica, né? Trazer elementos de mais gatilhos, mais técnicas de vendas. Levar a apresentação, né, o meu produto pelo celular e não pelo computador, e vestir melhor. Então vou mais arrumado na hora de vender, vou fazer menos reuniões por dia, focar nas mais importantes, e é basicamente isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, continue acompanhando essa série, né, onde eu tô documentando meu primeiro SaaS. Veja as outras séries do canal, Startup do Zero, e é basicamente isso. Falou!